E aí, tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa. Em algumas conversas que eu venho tendo com algumas pessoas próximas a mim, eu percebo que muitas das vezes, quando se fala em questão de planejamento, de projeto, uma das coisas que acabam meio que tomando de conta do processo, podemos dizer assim, é a questão da pressa. A pressa de ter resultado imediato com um planejamento que é desenvolvido, com um projeto que é iniciado. E isso também já aconteceu em algumas vezes, ou melhor, algumas vezes durante a minha vida, quando estava desenvolvendo algum tipo de projeto e vez ou outra esse podemos dizer assim, esse sentimento ou esse essa coisa de querer tudo às pressas, vez ou outra ainda ocorre comigo. E no vídeo de hoje, eu quero aqui trazer para você uma forma que eu tenho buscado utilizar para que a pressa ela não tome de conta do processo e não leve para uma ansiedade desnecessária. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para você a forma como eu tenho buscado visualizar ah, o desenvolvimento de um projeto, um planejamento de um projeto, para que assim a questão da pressa não tome de conta. E eu espero que isso possa ser útil para você, caso você esteja passando ou tenha vivenciado algo semelhante a isso. Então, eu vou utilizar aqui esse papel sufix para primeiro ilustrar aqui a forma como é o ciclo da vida de um projeto. E esse ciclo, ele pode ser repetido e à medida que ele se repete, ele pode ser entendido como um processo de melhoria contínua. E o ciclo de vida de um projeto, ele basicamente funciona assim. E aqui, a princípio, a, as coisas que eu vou falando aqui, elas podem parecer meio abstratas, mas eu vou fazer um esforço para que isso possa ser de grande valia. Então, me acompanhe até o final desse vídeo para você entender melhor. E se você ainda não é inscrito no canal, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para acompanhar todos os conteúdos que aqui eu compartilho. Então, como é que funciona basicamente um ciclo de vida de um projeto? Ele pode ser meio que enquadrado dentro de um eixo de esforço e tempo, onde no eixo vertical a gente tem o esforço e no eixo horizontal a gente tem o tempo. E dentro desse, desses eixos, a gente vai ter as partes que compõem o ciclo de vida do projeto, que seriam basicamente a inici- iniciação, iniciação, o planejamento, a execução. Aqui a figura ficou meio que desproporcional, mas espero que
fique compreensível para você. E a gente tem também a parte do encerramento. E dentro disso tudo, nós temos o controle. Então, as partes que constituem o ciclo de vida de um projeto, vou escrever aqui em cima, é a iniciação, temos o planejamento, temos a execução e temos também o encerramento e o controle. E uma outra forma de visualizar isso seria dessa desta maneira: iniciação, planejamento, execução, encerramento, e tudo isso está contido dentro do controle. E a questão da pressa dentro do ciclo de vida de um projeto, aqui eu vou pegar meu outro pincel aqui. O ciclo de vida do projeto pode ser entendido como essa linha tracejada aqui em vermelho. Não sei se vai ficar visível para você, mas eu espero que fique. Ciclo de vida do projeto. E questão da pressa quando a gente está planejando algo e colocando as coisas para, de fato, rodarem, acontece quando a gente meio que quer atropelar alguns fatores que têm envolvimento com o ciclo de vida de um projeto. E aqui é o grande ponto que eu quero trazer aqui para você nesse vídeo. Se a gente fizesse um exercício de cortar a linha do tempo de um projeto aqui ao meio, a gente teria quatro fatores. E quais fatores são esses? É o fator número um é a fé, o fator número dois, a racionalidade, que esses dois fatores, eles estão no início de um projeto. Quando a gente está de fato planejando um projeto, quando a gente tem a ideia de um projeto, essa ideia ela está muito contida na, no aspecto da fé. Como assim? Quando existe só uma ideia e eu transmito essa ideia para você, por exemplo, eu venho aqui
e falo para você que eu tenho a ideia de uma nova forma de, de lapiseira, de pincel. E essa forma, ao invés dela ter uma forma cilíndrica com uma pontinha fina, ela vai ter uma forma circular e a pontinha não vai ser tão fina assim. E à medida que eu transmito essa ideia para você, você vai se utilizar de uma racionalidade, vai raciocinar as coisas, para ver se de fato essa ideia faz sentido ou não. E a transmissão dessa ideia, ela ainda não tem uma revelação concreta, no sentido de que eu não estou aqui com essa nova forma de pincel circular com uma ponta diferenciada, e por ela ainda não ter essa revelação concreta, ela ainda não tem a credibilidade. E esses são os outros dois fatores que estão contidos dentro de um ciclo de vida de um projeto, que é a questão da revelação e da credibilidade. Aqui eu vou trazer um exemplo de um, acho que é meio ditado popular, que as pessoas gostam de falar, que é no sentido de que a pessoa mata a cobra e mostra o pau. Isso aqui é um exemplo simples, mas creio que vai fazer sentido aqui. Quando uma pessoa, por exemplo, chega para você e diz: "Ah, eu matei uma cobra com um pau", e ela só chega e fala isso para você, você vai, eh, acreditar nela, e esse ato de acreditar nela é a questão da fé. Você vai crer nela muito por conta daquilo que ela está falando, mas você também pode não crer nela, porque ela só está dizendo a as palavras no sentido de que ela só está falando mesmo ali. Ela só está falando que matou uma cobra com um pau. E ela não mostrou a cobra e nem mostrou o pau. Mas quando ela diz que, eu matei a cobra, e ela vai, mostra a cobra e diz que eu matei a cobra com pau e mostra o pau que utilizou para matar aquela cobra. Então, o mostrar o pau e a cobra, ele gera essa credibilidade através da revelação da forma que ela matou aquela cobra. E dentro de um ciclo de vida do projeto, eu espero que isso aqui possa estar ficando claro para você. Quando a gente está no início, no processo de iniciação e ainda ali metade do planejamento, a gente ainda não tem a credibilidade, podemos dizer assim, e a revelação de uma forma concreta. Por exemplo, quando eu venho aqui gravar esses vídeos e eu posto eles na segunda, quarta e sexta, e aos sábados tem live aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito e não quer perder nenhum desses conteúdos, eu peço que você se inscreva. Estou meio que mendigando aqui, posso dizer, não é mendigando, mas é pedindo aí que você se inscreva. Eu tenho percebido que mais de 60% das pessoas que assistem os meus vídeos ainda não são inscritos nesse canal. É um número maior que 60%, é 80%. Então, se você é uma dessas pessoas, se inscreva no canal.
Então, quando eu venho aqui gravar esses vídeos para você e a as ideias que eu venho aqui transmitir para você, elas ainda estão meio que no aspecto da fé e da racionalidade. Como assim? Como quando eu venho aqui e digo que você pode utilizar forma X para se planejar, ou forma Y para criar um planejamento, ainda existe o aspecto da fé, no sentido de que ainda não tem uma credibilidade tão grande para que o aspecto fé não seja tão grande. Não é que você não vai ter fé depois que a credibilidade vem, mas a fé talvez não eh, terá uma grande proporção assim, porque a maior proporção estará no quesito credibilidade. Então, quando eu venho aqui e gravo os vídeos, eu estou plantando meio que uma semente da fé para que isso mais à frente se transforme numa credibilidade, no sentido de que eu venho aqui e exponho as minhas ideias a respeito do planejamento a partir de experiências que eu já vivi dentro de obras e também em alguns aspectos da minha vida, e eu vou partilhando isso com você. E no primeiro momento, isso está dentro da, da fé e da racionalidade, onde eu exponho a minha ideia para você e você vai fazer um raciocínio de ah, talvez isso possa dar certo, ou talvez isso possa não dar certo. Você vai ficar raciocinando no sentido de talvez isso faça sentido, talvez isso não faça sentido. Porque ainda não existe uma gama superior à fé, que no sentido, uma gama de credibilidade, talvez eu ainda não expus ou tenha exposto muita coisa que venha a gerar essa credibilidade. E muitas as vezes isso acontece dentro do desenvolvimento de um projeto, que é o ter pressa para que as coisas de fato gerem resultado. Mas quando a gente tem pressa e vai pulando etapas, a gente esquece que primeiro deve-se a gente primeiro a gente começa do ponto aonde as pessoas, para que de fato elas tenham para que de fato o nosso projeto tenha credibilidade, ou que ele realmente gere algum tipo de resultado, ou transmita uma forma credível, não é credível, mas é uma forma concreta de resultado. Primeiro, a pessoa ela tem que ter a fé, a fé no seu projeto. E essa fé, ela só acontece a partir do momento que você revela as suas ideias. Então, faz, faz necessário primeiro esse exercício de transmitir as suas ideias, para que, à medida que você transmite as suas ideias, a pessoa
vá raciocinando em cima daquelas ideias. E à medida que ela raciocina em cima daquelas ideias e você vai trazendo as revelações e as revelações dentro do ciclo de vida aqui de um projeto, ela está contida na execução. À medida que você vai executando a sua ideia, ela vai gerando uma credibilidade, ou seja, vai tendo uma concretude que, de fato, isso é condizente com a ideia que você teve. E a fé, a racionalidade, a revelação e a credibilidade, elas exercem meio que uma relação de proporcionalidade. Eu vou escrever isso aqui no canto, que eu creio que vai ficar melhor compreensível, que é o seguinte: a revelação, a revelação está para a credibilidade, assim como a fé está para a racionalidade. E se a gente fizesse aqui meio que uma regrinha de três, o meio pelos extremos, a gente teria o seguinte, que fé vezes credibilidade é igual a revelação vezes racionalidade. Racionalidade. Então, deixando tudo em função aqui da fé, nós teremos que a fé é igual a revelação vezes a racionalidade dividido pela credibilidade. Então, tudo isso aqui, na parte de cima, é diretamente proporcional à fé. À medida que isso aqui aumenta, a fé também aumenta. Ou seja, à medida que eu vou postando aqui as ideias, pode ser entendido dessa forma. À medida que eu vou postando as minhas ideias a respeito de planejamento, isso pode ir aumentando a sua fé em mim, no sentido de que eu tenha o entendimento sobre a questão de um planejamento. E mas só que eu não quero que você fique só no aspecto da fé. Não é que você não vai ter fé, mas eu quero chegar no ponto da credibilidade. E aqui, dentro dessa formulazinha, à medida que a credibilidade aumenta, a o artifício da fé, ela diminui. Ou seja, à medida que eu venho aqui e exponho para você que eu utilizei determinada forma ou determinado jeito de fazer um planejamento e isso gerou esse tipo de resultado,
isso vai trazendo uma credibilidade. Não é que você vai deixar de ter fé, mas vai ter o acréscimo. Não vai ser só o artifício da fé, mas terá a, a credibilidade também nisso, porque você vai conseguir visualizar uma coisa concreta. E muitas das vezes, dentro de um, um projeto, num desenvolvimento do ciclo de vida de um projeto, a gente quer ter pressa para ter um resultado imediato, deixar que a pressa tome de conta ou ficar meio que chateado porque uma pessoa A ainda não lhe dá uma credibilidade a respeito de algo. Mas isso não é uma coisa que deve ser entendida da forma negativa. É o ciclo da vida, podemos dizer assim. Primeiro, faz-se necessário que você tenha a ideia, e à medida que você revela essa ideia, a pessoa ela só vai poder ter fé naquela sua ideia. Ela vai poder ter fé ou não naquela sua ideia. Por exemplo, um, pode acontecer de um parente dentro da família, um exemplo que veio agora na minha mente. Um parente dentro da família vai e diz para os familiares: Ah, eu tive a ideia aqui e eu vou passar em medicina em Harvard. Essa a, a ideia que pode vir para a pessoa. Um exemplo aqui, só para que veio à mente aqui, mas vai fazer sentido. Ela vai e transmite, não, tive a ideia aqui, eu vou fazer medicina em Harvard. E existirão as pessoas que terão fé naquilo e as pessoas que não terão fé naquilo. E isso é normal, é da vida. E você não precisa deixar que a pressa tome de conta de você para que, de fato, as pessoas passem do estado da fé para credibilidade. Esse, pro- esse, esse salto da fé para credibilidade necessita passar por estágios, que são os estágios dentro do ciclo da vida de um projeto: a iniciação, o planejamento, a execução, e à medida que você vai de fato executando a sua ideia, isso vai trazendo a credibilidade para a ideia inicial que você teve. Porque à medida que você vai executando, você diz: Ah, eu vou passar em medicina em Harvard. À medida que você vai estudando, vai fazendo o que é necessário para, de fato, alcançar o objetivo da sua ideia inicial, vai se tendo, vai se gerando pequenos pontos de credibilidade. E quando você de fato chega no, na, no objetivo da sua ideia, essa credibilidade vai estar concretizada, podemos dizer assim. A, a credibilidade ela só está concretizada no momento em que o,
a ideia inicial foi encerrada, no momento em que o ciclo de vida de um projeto ele se encerra. Então, é esse entendimento que eu queria trazer aqui para você, que pode lhe ajudar, eu espero que possa lhe ajudar a lidar melhor com o planejamento que você faz e os projetos que você busca desenvolver, no sentido de que existem etapas e dentro dessas etapas o aspecto inicial, os pontos iniciais que estão envolvidos ali dentro do projeto é a questão da fé e da racionalidade. Ainda ninguém vai lhe dar muita credibilidade no início dos seus projetos, mas à medida que você vai executando eles e vai revelando as coisas que você está desenvolvendo, isso vai trazendo a credibilidade. Então, a credibilidade, ela não é algo que vem às pressas. Ela vem de um processo gradativo de sequência de passos. Então, espero que esse vídeo possa ter sido útil para você. Se você gostou, deixa aqui nos comentários e eu peço também que você deixe aqui nos comentários a forma que hoje você tem lidado com o planejamento, com os projetos que você tem desenvolvido. Deixa aqui que eu vou gostar muito de saber a forma como você tem lidado com os seus projetos e seus planejamentos. E tem um outro vídeo aqui que eu vou deixar que vai aparecer aqui no card, no final da tela, e você pode assistir. Eu creio que irá lhe ajudar ainda mais a desenvolver os seus planejamentos. Desejo a você um grande abraço e até o próximo vídeo.